Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, sentados mesmos, ter aquele pequeno período de oração que sempre fazemos, com os olhos fechados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Para isso que nós viemos à casa do Senhor, é para entregar louvores a Ele, render louvores a Ele. Vinde cantar ao nosso Deus.
Vocês podem ficar de olhos fechados. E meu pai falou assim: filho, você já pensou se não tivesse esse nome no mundo? Independente de crer ou não crer nele as pessoas, mas você já parou para pensar se não tivesse esse nome no mundo? Só o fato do nome dele, irmãos. Para onde as pessoas olhariam? Quem as pessoas chamariam? Só o fato de existir o nome dele. O profeta chegou a vê-lo, pelo menos que eu me lembre, talvez eu cite errado, pelo menos 2 vezes. E o profeta disse que ele tinha um rosto mais doce do que qualquer outro rosto que alguém pudesse contemplar. Impossível de escrever. Mas ele disse também que ele tinha tanta autoridade que se parece que ele abrisse a boca, o mundo ia se desfazer. E aí, cantando esse hino, eu me lembro que muitas noites o médico me permitiu passar a noite com o Robinho na UTI. E o único hino que eu lembrava de cantar era esse. E eu ficava cantando esse hino um bom tempo. Aleluia. Só o fato, irmãos, de nós podemos mencionar esse nome. Às vezes a gente entra em lutas que a gente, sendo humano, a gente é fraco, a gente tem pouca fé, a gente esmorece, a gente enfraquece, a gente se preocupa. Mas Deus, em sua infinita graça, mesmo os dias sendo terríveis, Ele sempre tem tido misericórdia de nós. Amém. Aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, nós nos aproximamos de Ti uma vez mais, não com um espírito arrogante, não com um espírito prepotente, mas olhando para o pó de onde viemos, pedindo que Tu nos aceite mais uma vez, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas falhas. Perdoe as vezes que falamos no nervosismo. Perdoe as vezes que a nossa fé falhou. Perdoe as vezes que fomos muito maus uns com os outros. Nós não temos nada de bom a Te apresentar, Senhor. Por mais que vasculhemos as nossas vidas, serão poucas coisas que encontraríamos para lhe apresentar como sendo dignas. Por isso, nesta noite, nós queremos pedir, assim como a Ruth um dia, nos pés de Boaz, disse: Boaz, deixa eu ficar no teu pé um pouco. Você pode me mandar embora? É claro que pode. Mas só você pode me redimir também, Boaz. Deixa eu ficar no teu pé um pouco, e se você puder, joga o seu manto um pouco por cima de mim, porque a madrugada vai ser fria. E, Senhor, o frio espiritual está cavalgando a terra, Senhor. A frieza está cavalgando.
Cubra-nos com o teu manto, Senhor. Aqueça-nos com a tua presença. Acenda o fogo que está se extinguindo, pois é certo que sem o Senhor nós não vamos conseguir. Eu peço que tu unjas todo o culto, Senhor. Os músicos, dirigentes de cântico, diáconos, o povo, que é o mais importante, vieram de longe para estar aqui. O certo foi o dia todo programando os horários do almoço, de passar a roupa, de tomar banho, para estarem na tua casa. Não despeça ninguém vazio, Pai, mas que teu Espírito Santo se faça presente, desde aqui da frente até lá atrás, Pai. Desarme o nosso espírito, não deixe nós permanecermos aqui dentro turrões, duros, indiferentes, Pai. Amoleça-nos, Senhor, molde-nos. Nós pedimos isso no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos cantar alguns hinos de louvor a Deus. Você está alegre, está mais uma vez na casa do Senhor? Amém. Vamos adorar Ele nesse espírito que começamos. Isso é bom demais para nossas almas. Amém. Tem uma letra aqui que diz assim: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Amém? Vamos louvar Ele.
É muito bom estar aqui na presença do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor. A gente passa uma semana muito atribulado, mas a gente fica doido para chegar no sábado. A gente está aqui para louvar a Ele, para sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, para ouvir a Tua palavra também. Eu queria chamar o meu amiguinho Benjamin para tocar a bateria agora. Benjamin, vem cá. Vamos abrir o nosso cântico no número 336. Pode ser, Gabriel? Temos que incentivar essa garotada nova aí, que esse é o nosso futuro. Quando nós estiver velhinho, não está vendo vocês aí, Benjamin, tocando. 336.
no lugar, tá? Vamos recolher essa fé? Mão aberta, possa sua fé, você vem com a Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos e te honramos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós nessa semana, ó Pai. Estamos aqui contentes, alegres, ó Pai. Nosso coração, Senhor, está palpitante diante de Ti, ó Deus. Desejo nosso é te louvar, Senhor, te honrar, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fica conosco, Pai. E assim, Senhor, eu te peço por essas ofertas, Senhor, que possa, assim, Senhor, servir para a Tua causa, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um, ó Pai, aqui presente. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Livre.
muito louvor.
adoro, que te louvo, de todo jeito, sem dinheiro, com dinheiro. Ele é digno de toda honra, toda glória. Amém. Irmão Samuel. Boa noite, preciosos. Não é eu que peço, não, esses homens que não deixam a gente ficar sentado quieto. Vamos tentar orar ao Senhor. 389. Tenta ser mais novo, não quer colocar o óculos, não tem jeito não. Se não colocar, não enxerga nem o canto, muito mais a letra. Validade, né, Júlio? Eu hoje vim aqui, não vim para pedir, mas para agradecer. Vim para te adorar, Senhor. Vim para te adorar, para te adorar e te agradecer. Só tu és meu Senhor, só tu és meu Senhor. Merece meu louvor, merece adoração. Por isso aqui estou, rendido a ti louvor de todo o coração. Receba, Deus, a glória, a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Eu te darei honra e glória em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todo o teu Filho derramado sobre mim. Receba, Deus, agora. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Eu te darei honra e glória enquanto eu existir. A minha alma te engrandece, a minha alma te engrandece por todo o teu derramado sobre mim. Queria que as palavras fossem inefáveis pra com ela te exaltar, mas mesmo assim humilde, igual palavras simples, eu não venho nem sei que conheço, que nada eu mereço, e nem aqui está. Mas mesmo aos teus pés, como aquela mulher, eu venho te adorar. Receba, Senhor. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água
povo querido, dos filhos e filhas do Senhor. Amém? Receba de ajuda dos teus filhos, Senhor. Intercessões, Senhor. Confesso, não dá para viver, Senhor, sem sentir Sua presença no meu ser. Sou eterno independente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui, Senhor, e quero ter o poder. Pra te pedir, Jesus, eu quero ir chorar. Deleito que comigo estará. É bem melhor do que errar, Senhor. Vezes não consigo nem falar. Logo lágrimas eu só tenho olhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Ainda pra te ver, Jesus, eu tenho que chorar. Ainda chorando é melhor seguir a Ele. Porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Vezes não consigo nem falar. Logo lágrimas e olhos sem olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Aleluia. Ele está aqui. Ele é grandioso. Merece. Vamos em 397 do nosso cântico. Perdão, 297. Som de Jesus, eu já desfruto o gosto da luz. Santo Jesus, eterno de Deus, Ele me leva à glória do
Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te dizer te amo, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Ei, aleluia. Pediu para nós cantarmos esse hino da Linda Pátria Estou. Linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando será que passarinhos belas flores querem cantar. Ovam vestes esplendores, não quero aqui ficar. Você não vem cantar comigo, que vem cantar o restinho. Jesus me deu fiel promessa. Meu coração começa meu pecado salvo em grandeza às vezes uma nota que você muda no hino, ele tira a essência, a unção. Vocês vão ver a diferença do hino cantado em Mi. Nós estamos cantando ele em Dó. Nós vamos passar a nota para Mi e vocês vão sentir a diferença na suavidade do hino, entendeu? Da linda pátria estou muito longe, este eu tenho de Jesus saudade. Quando será que passarinho belas flores que
Podem se assentar, pessoas, irmãos, para descansar as pernas do aleluia. Nossa, vamos permanecer nesta atmosfera, irmãos. Vamos permanecer assim. Nós estamos alegres nesta noite já. Coisa maravilhosa é sempre ser surpreendidos pelo Espírito Santo. Deus possa continuar conosco. A gente fica em aperto depois de um período de cântico desse. Acrescentar o que a mais? Pois Deus cura através da música. Deus liberta através da música. A música prepara o ambiente para a mensagem. A música encoraja. Nós então somos felizes em servir um Deus que não tem só uma forma de nos abençoar. Eu queria dar boas-vindas ao Fábio, ao Neidmar e a Ariane que estão nos visitando. Deus abençoe vocês. Sejam sempre bem-vindos. O Samuel não precisa apresentar, ele está aqui conosco, cantou. Graças a Deus por todas as coisas, irmãos amados. A gente fica de fato pedindo a Deus que Ele volte logo para nós vivermos desse jeito cantando. Mas uma pequena porção da palavra, nós sabemos que também ela tem o seu lugar, a sua importância. O profeta chega a dizer que é a parte mais importante, mas eu não entendo o que ele fala. Mais importante como se fosse um ranking, um puxando para o outro lado. Eu penso que tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua importância. A palavra é aquilo que nos dá sustentabilidade, nos dá equilíbrio. E o cântico é como se fosse o vinho, né? A alegria que o vinho traz. Então nós agradecemos porque o nosso culto tem sido completo, graças a Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite, irmãos. Uma vez eu ouvi esta mensagem chamada Resposta de Incapacidade. E esse título nunca me saiu do coração, ou essa expressão. E eu não lembro, claro, da mensagem toda, mais de hora de mensagem, mas esta expressão eu nunca esqueci. Uma resposta de incapacidade, ou uma resposta de fraqueza. Quando a gente diz fraqueza, não é que a gente vive em pecado. Fraqueza é reconhecer que a nossa estrutura, ela uma hora ou outra, ela sempre vai nos dar problema. Então,
Deus espera que nós nunca tenhamos uma resposta para Ele de arrogância, porque a resposta de arrogância é característica dos filhos de Caim. Se você lembrar na Bíblia, ninguém foi tão mal educado para Deus quanto Caim. Quando Deus perguntou para Caim aonde estava o irmão dele, ele disse: eu lá sou o guardador do meu irmão. Então Deus nunca quer que ninguém, e principalmente a sua igreja, tenha uma resposta de arrogância para Ele, ou de força, independente do quanto Ele tenha nos abençoado e o quanto você sabe que Ele tem te abençoado. Ele quer sempre que ouvir de nós uma resposta de incapacidade, para que Ele sempre possa prover para nós aquilo que nós estamos precisando. Quando Ele mesmo viu que a seara era grande e os ceifeiros eram poucos, nem os discípulos haviam percebido isso. Foi o próprio Deus que percebeu isso. Ele viu a necessidade, Ele viu que a obra era extensa. Os discípulos não estavam nem apercebidos disso. Mas Ele viu, mas Ele disse para os discípulos: orem ao dono da seara, para que Ele vos envie trabalhadores. Então Ele sempre quer que você fale com Ele, e fale de uma maneira sem vaidade, sem arrogância, como se Ele te devesse alguma coisa por alguma coisa que você tenha feito. Ele sempre quer ser colocado como primeiro lugar das nossas vidas. Nós falamos um pouco a semana passada sobre a religião produzir orgulho no coração das pessoas. E se tem uma coisa que Deus não quer de nós, é que sejamos um povo orgulhoso, nem mesmo das coisas que Ele nos tem dado. Porque se eu e você nos tornamos orgulhosos, a glória deixa de ir para Deus, e tudo tem que ser feito para Deus. Por isso é que Ele nunca escolheu um grande para lutar contra Golias, porque se fosse um gigante também, nós nunca pregaríamos sobre Davi, né? Se Davi tivesse 2,70 metros, como Golias tinha, que milagre haveria nisso? Mas nós falamos de Davi até hoje, porque disse o profeta que ele tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, era um garoto com cabelos cacheados até o ombro e com sardas do rosto. Então, quando você fala de Davi, vocês logo reconhecem que Deus é que venceu aquela guerra. Se a muralha de Jericó tivesse sido derrubada com bomba, não tinha milagre nisso. Mas a muralha que o profeta disse que andava 4 bigas, e 4 bigas é como se fossem 4 charretes, uma do lado da outra, em cima da muralha. E essa muralha vira ao som, vira abaixo, ao som de trombetas tocando. A honra sempre vai para Deus. Então a igreja foi colocada na terra não para dar honra a alguém, mas sim dar honra a Deus. E por mais que Deus nos abençoe, Ele sempre quer reconhecer, que nós reconhecemos: o Senhor é quem nos tem dado todas essas coisas. Até aqui é o Senhor quem tem nos trazido. O Senhor nos deu pessoas para congregar, nos deu. O Senhor nos deu condição para comprar uma igreja, nos deu. O Senhor nos deu condição de comprar os melhores instrumentos, nos deu. Mas, Senhor, nós reconhecemos que todas estas coisas sem o Senhor não servem para nada. Então esta sempre é a resposta de incapacidade, e não dizer: Senhor, nós temos isso tudo, então o Senhor tem que nos abençoar. Não é assim. Nós temos que sempre dizer: Senhor, o nosso está aqui, mas se não for o Senhor provendo, de nada adianta o que nós vamos fazer. Então, vocês descansaram um pouquinho, vamos apenas ficar de pé para a leitura da palavra, que nós ainda não tínhamos lido a palavra. Vamos a São Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Sempre bom quando a gente vê como Elias não conseguiu vir à igreja. Deus abençoe ele. São Marcos 17, irmãos. Nós vamos ler o versículo. São Marcos 10, irmãos, me perdoem. São Marcos 10.
porque Marcos tem 16 capítulos, né? Eu estou inventando um capítulo na Bíblia. A Bíblia fala que quem aumentar um J não vai para o céu, imagina eu inventando um capítulo inteiro, né? O Senhor me perdoe por isso. Mas é que eu estou olhando para o versículo 17 e falei capítulo, me perdoe. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17. A passagem sobre o jovem rico. Está escrito assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Podeis assentar, irmãos. Então, vocês já sabem, claro, o final dessa história. Não é uma novidade para ninguém o final dessa história. E se nós começássemos essa história do final para o começo, se nós lêssemos do final para o início, nós íamos ver que esse homem rico, esse jovem rico, esse mancebo de qualidade, ele tinha tudo para ser salvo. Porque quando Jesus pergunta para ele, ou responde para ele, o que ele devia fazer para herdar a salvação, tudo que Jesus falou, ele já tinha cumprido. Então era um homem que merecia ser salvo. Porque tudo que Jesus disse para ele, ele já havia cumprido. E ele mesmo cumprido tudo o que Jesus havia dito, ele tinha certeza de que não era salvo. Embora fosse um homem bom, fosse um homem correto, fosse um homem da igreja, cumprindo tudo o que lhe pedia, ele ainda tinha certeza de que não era salvo. E isso fez surgir dentro dele um desejo, uma fome por ser salvo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo frequentando tudo, mesmo obedecendo tudo. Ele tinha dentro dele um vazio, que isto impulsionou ele a ir até Jesus. E não tem nada errado do jeito que ele aproximou de Jesus, porque o profeta disse que há uma aproximação correta para todas as coisas, e ele aproximou corretamente de Jesus. Ele não chegou gritando, ele não chegou xingando, ele não chegou chutando, ele não chegou dando carteirada, não. Mas lemos que ele chegou e se ajoelhou e disse: bom mestre. Ele não disse que Jesus era mau, e o próprio Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Se há um só que é bom, que é Deus. Então, além de ser um homem justo, além de querer ser salvo, ele sabia que Jesus era Deus. Amém, irmãos? Então você não vê nada de errado nesse homem. Mas a resposta que Jesus queria ouvir deste homem, é aí que entra a resposta de incapacidade. Porque nós vamos voltar a ler o versículo 17 e o 18, diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus pregou para ele. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Embora fosse uma resposta verdadeira, não foi uma resposta de fraqueza. Ele disse: eu tenho feito isso. E Jesus, sendo Deus, sabia que ele tinha feito isso. Mas a resposta que Jesus queria ouvir dele é: mestre, mesmo eu fazendo tudo isso, eu ainda preciso de ti, Senhor. Porque tudo isso não tem me levado a lugar algum. Eu tenho sentido dentro de mim necessidades, que mesmo cumprindo isso, eu não tenho a vida eterna.
e a vida eterna encontra só no Senhor. Por isso que quando Pedro disse para ele disse: quem dizem os homens que eu sou? Isso e aquilo. Pedro olhou para ele e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Simples coisa, mas foi aquilo que Deus queria ouvir. Quando o profeta foi visitar Mahat Moser, estávamos falando disso hoje à tarde. Mahat Moser era uma viúva que ganhava poucos dólares por ano. O marido dela tinha morrido num acidente de trator e ela tinha em casa um pai e uma mãe velhos. Ela tinha uma irmã deficiente e ela tinha os 2 filhos adolescentes. E o profeta estava naquela obra do tabernáculo e ela deu uma oferta para o tabernáculo. E o profeta tinha ido lá, mais no Bankswood, para devolver para ela o dinheiro. Porque o profeta sabia que custou muito para ela. E ela nem estava em casa quando o profeta chegou. O profeta chegou, ficou conversando ali, depois ela chegou. E ela foi preparar alguma coisa para comer, e o irmão Brana, conversando, contou a experiência do esquilo. E vocês sabem disso. E ela só disse assim: irmão Brana, eu creio nisso. Isso nada mais é do que a pura verdade. Aleluia. A frase correta, no tempo correto, trouxe Deus em cena. Então o que Deus espera ouvir de nós não é: Senhor, eu estou há 50 anos na mensagem, eu já li todas as mensagens, então tu me deves alguma satisfação. Não é isso que Deus quer ouvir de nós. Porque a religião nos deixa orgulhosos. Pertencer a alguma igreja nos deixa orgulhosos. E Deus não quer que sejamos assim. Até porque a igreja não provê salvação para ninguém. O pastor não provê salvação para ninguém. A salvação foi Ele que pagou o preço para nós. Então, mesmo você fazendo tudo de bom, nunca torne-se orgulhoso. Porque o dia que você se tornar orgulhoso, você passou na frente de Deus e você não está mais com Deus. Porque por melhor que você seja, você só chegou até aqui porque Deus te trouxe até aqui. Então Deus espera sempre, irmãos, que nós tenhamos esta resposta de fraqueza. Temos feito tudo o que nos pede, Senhor, mas mesmo assim eu careço da Tua presença. É a luta que eu tenho falado ali em Vila Velha e falo aqui como igreja que está sob nossa responsabilidade. Nós estamos perto de um evento grande agora em novembro. Isso gera agitação, isso gera curiosidade. As pessoas vão vir de muitos lugares do país e tanta coisa. Isso gera uma expectativa e nós queremos fazer o nosso melhor. Mas se nós não tomarmos cuidado, querendo agradar a Deus, a gente desagrada a Deus. Porque se a gente quiser fazer muita coisa em nós mesmos para impressionar os irmãos, sem buscar a direção de Deus, vai ser um encontro muito bonito, mas vazio espiritualmente. E nós não queremos isso. Nós queremos que, na medida que Deus nos permita, seja um encontro bonito, mas que principalmente a presença de Deus esteja no meio. Não porque nós fizemos o melhor, mas porque Deus se agradou daquilo que foi feito. E se não for por Ele, nada adianta, irmãos. Nada adiantará. Então a resposta que Deus queria ouvir do jovem rico era: Senhor, eu tenho feito isso, mas ainda não sou salvo. E por isso é que eu vim até o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida. Então o que é triste hoje é ver que as pessoas se tornam orgulhosas por pertencer a um ramo, pertencer a um lado. Não seja assim. Não seja assim. Você nem foi atrás de Jesus, disse o profeta. Você nunca foi atrás dele. Você nunca foi atrás dessa mensagem para cruzar o seu caminho. Sempre foi Ele fazendo o caminho até chegar a você. Por que agora eu vou tentar ser alguém que não sou? Por que agora eu vou achar que eu dou conta de assumir as coisas? Por que agora nós vamos confiar mais nos dons e não no doador? A igreja precisa de Deus, irmãos. E Deus colocará todas as coisas em seu devido lugar. Eu quero ler com vocês uma outra escritura, irmãos, que encontra-se em Deuteronômio capítulo 8, para você ver que Deus sempre se preocupou, se eu puder usar essa expressão, com esta parte humana nossa, dele nos conceder as coisas, e depois, por ele nos conceder, e nós adiantamos o passo, nós achamos que ele deve ali alguma satisfação a nós. E outra coisa, irmãos, sempre quando você for orar,
Ore, claro, por você, por sua família, mas sempre ore para que a igreja sempre seja sensível à presença do Espírito Santo. Porque coisa triste é quando a gente não percebe que o Espírito Santo se ausentou. O profeta disse assim: todo mundo sabe quando ele chega, mas quase ninguém sabe quando ele sai. Claro que nós sentimos que ele se agradou dos cânticos. Por mais insensível que você seja, você sabe que a atmosfera Deus mudou. Ah, pastor, mas isso é empolgação. Não é empolgação. Porque se você for no estádio de futebol, vai ter empolgação, mas a sua alma vai ficar vazia. Não é apenas empolgação. Ah, pastor, é emoção. É claro. O profeta disse: todo cristão nascido de novo, ele é emotivo. Ele tem emoção. É claro. Mas você sabe que espiritualmente Deus se agradou. Então nós sabemos quando ele chega. Agora o triste é quando a igreja não percebe quando ele sai. E aí quer empurrar as coisas mecanicamente, porque ele nos deu a mecânica. Então, por melhor que seja um instrumentista, nada vale a técnica sem a unção. Por melhor que seja um palestrante, nada vale as palavras sem a unção. Porque a unção é a presença de Deus a que traz vida, traz renovo. Aleluia. E é responsabilidade nossa como igreja se preocupar com esta sensibilidade. E se algum dia a gente sentir que não está bem, não é hora de nós colocarmos um culpado. É hora de nós arregaçarmos as mangas, mandar mensagem um para o outro, dizer: quem tem a chave da igreja? Eu vou passar um pouco da noite da sexta-feira na igreja orando. Não precisa do pastor marcar, não precisa do pastor empurrar alguém. É você que, sentindo que Deus está desagradando de alguma coisa que estamos fazendo, é responsabilidade nossa orar para que Deus esteja conosco todo o tempo. É assim que se vence as batalhas, irmãos. É assim que nós vamos avançando, porque um culto sem a unção é apenas uma reunião que nós fazemos. Então vamos a Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler quase que o capítulo inteiro, mas você pode ler o capítulo inteiro na sua casa. Olha como que Deus começa dizendo: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então tudo que a igreja passa, é um propósito para que você entenda que nós não somos nada sem esse pão da vida, que é o próprio Deus que desceu do céu. Então ele continua dizendo: nunca, aí ele fala, quando vocês chegarem na terra, não esqueçam do caminho. Porque quando você está, como disse as pessoas, quando você está na bênção, dificilmente você lembra pelo caminho que você passou. E quando você esquece o caminho que você passou, você acha que a bênção é resultado da sua esperteza. Mas não. Deus fez todas as coisas que culminou naquilo ali. Então Deus diz: quando você chegar lá, não esqueça por onde você passou. E agora ele começa a citar o que ele fez para o povo. Ele diz assim: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas,
de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Amém, irmãos? Essa terra para nós, me dê sua atenção, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma terra escassa, que é um monte de deserto com uma árvore no meio. Não. O Espírito Santo é uma terra que manda leite e mel. Tem vide, tem alegria, tem alimento, tem tudo o que nós precisamos no Espírito Santo. E foi Ele quem nos deu o Espírito Santo. Não foi nós que produzimos o Espírito Santo. É Ele que nos meteu nesta terra, como nós usamos essa expressão. Então Ele nunca quer que eu pense que agora estou na mensagem e as pessoas ficam pensando: ah, mas eu sou da mensagem, eu vou ser arrebatado. Não, você vai ser arrebatado se tiver o Espírito Santo. Tem a mensagem que está deixando muita gente orgulhosa de pertencer à mensagem. A mensagem não veio para deixar orgulhoso. A mensagem veio para provar que Deus cumpre a sua palavra de Gênesis a Apocalipse. E para ter uma noiva, para ser arrebatada no último tempo, Ele precisava enviar um profeta com a mensagem da última hora. Então não é para produzir um povo arrogante, sim um povo humilde. Aleluia. Quando Deus instituiu o sacrifício do cordeirinho, não era para Israel se achar, dizendo: está vendo tanto que Deus me ama, qualquer coisa Ele está aceitando. Não era para produzir isso. Era para produzir um povo temente a Deus, dizendo: Deus, Ele é tão santo que sabe que eu mereço a morte, mas Ele é tão bom que Ele aceita um substituto no meu lugar. Então todo culto era para produzir um povo humilde, não um povo arrogante. Por isso que Ele diz: eu plantei uma vinha boa, esperava receber frutos bons, mas a vinha deu erva brava. O Espírito Santo não é para nos deixar grandes, irmãos. O Espírito Santo é para nos deixar pequeno, para que Ele possa ser grande, para que tudo Ele seja louvado. Então vamos continuar lendo aqui, olha. O 10: quando pois tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia. Quando Deus te prosperar em tudo, e eu não estou falando prosperar, irmãos, financeiramente, por favor, me entenda. Nós não conhecemos nada a respeito de selos, nada a respeito de eras, nada a respeito disso. Deus nos deu uma terra riquíssima disso. Estamos fartos, edificamos igrejas, estamos ricos, e nada contra isso, nada contra isso. Mas chegamos ao ponto de ser tão grande que o pastor fala para o outro assim: o pastor fulano, ele chegou num nível tão alto que ele pode fazer o que quiser, que ninguém fala que está errado, porque é o pastor fulano que está fazendo. As pessoas se tornam tão grandes que a palavra diminui perto delas. Ao invés de estarem esperando na palavra, elas avançam na frente e querem que a palavra vá correndo atrás. Por isso é que marcam data dele voltar e ficam ver navios. Por isso é que vão para um lado e para o outro, porque a terra é rica demais. Mas não foi nós que produzimos essa terra. Não foi nós que ganhamos essa terra por nossas forças. Foi a graça de Deus que nos trouxe a terra. E por que ficar arrogante agora? Por que debater agora por coisas que foi Deus quem tem nos dado? Por que tornar um povo arrogante e grande a ponto de pararmos de viver perto do outro? Que espírito é esse que faz eu querer pisar em cima de alguém? Uma certa vez alguém foi congregar comigo há muitos anos atrás, e ele disse: pastor, o que o senhor fala sobre essa doutrina? Eu disse: para mim está tudo bem. A única coisa, irmãos, que nós não podemos concordar, em hipótese nenhuma, a pessoa pode estar pregando 100% da verdade, é a pessoa achar que por ver desse jeito e outro ver diferente, esse outro que vê diferente vai para o inferno.
Este espírito que coloca o outro no inferno por não ser igual, este espírito é do diabo. Não me interessa o que creia, este espírito de sobrepor, não, mas Deus me deu essa revelação. Não me interessa que revelação você tenha. Se o seu espírito não for de querer que os outros alcancem a graça, seu espírito não está correto com Deus. Por isso é que quando João escreveu o Apocalipse inteiro, você vai ver João no ápice do ministério como profeta escrevendo o Apocalipse. Depois você vai ver as cartas de João como pastor da igreja de Éfeso, e as 3 cartinhas de João. Ele não fala de mistério nenhum, mas ele que pregou o Apocalipse. Mas ele fala: irmãos, se nós dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso. Amemos um ao outro. Quem não ama o seu irmão não ama a Deus. Este é o Evangelho. Então Deus tem nos dado tantas coisas, e o que temos feito com elas? Deus não quer que sejamos grandes em nós mesmos. Deus quer que nosso louvor seja todo para Ele, e nos jactanciemos nele, sim. Porque Paulo disse: eu nada me propus saber no meio de vós a não ser Cristo e esse crucificado. Então, irmãos, tudo que produz uma certa arrogância, não, mas eu pertenço a essa igreja, o meu pastor é isso, irmãos, tudo isso deixa o Espírito Santo enojado. Não interessa quem seja o pastor, porque Deus não nos deu esta boa terra para isso. Deus nos deu tudo isso para louvar a Ele e engrandecer a Ele. Eu quero ir com vocês agora, irmãos amados, em Deuteronômio 9, que está aí na frente, né? Nós vamos ler o versículo 3 em diante, e depois nós vamos partir para, creio que seja Filipenses, eu creio que seja, mas só para que nós vejamos estas coisas da resposta de fraqueza. Deuteronômio 9, versículo 3 em diante, está escrito assim: sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançará fora cedo, e os desfará como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, ou os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração. Está vendo Deus tratando disso? Dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para produzir. Veja, quando Deus fizer a obra, não fale no teu coração que foi por causa da tua justiça. Tem gente que fala assim: eu orei pela pessoa, foi somente eu orar pela pessoa, foi somente eu fazer. Por que este gosto por sobrepujar? Você nunca vai ver o profeta dizendo isso. Ele sempre fala: nós oramos, nós fizemos a fila de oração, embora ele que orava. O Billy Paul deu os convites, nós oramos, nós estávamos ali. Por que disso? Para o foco não ficar no homem, para o foco ir sempre para Deus. Então, quando Deus fizer algo, não diga no seu coração: Deus abençoou o culto porque eu jejuei por esse culto. Se não fosse eu, estava tudo morto. Não foi. Deus abençoou o povo porque Ele é um Deus bom. Amém. Aleluia. Mesmo não tendo bondade em nós, Ele continua sendo bom. Amém. Não, eu certa vez, eu elogiei alguém que cantou há muito tempo atrás, e eu disse assim, falei igual falei hoje aqui sobre o período de cântico. Eu disse: é difícil pregar depois de um período de cântico bem sucedido. E ao invés de ajudar a pessoa que ouviu o elogio, estragou a pessoa. A pessoa falou: está vendo isso? O pastor mesmo reconheceu que se não fosse eu, o culto não tinha acontecido. Eu disse: meu Deus, mas que coisa engraçada. É sempre Deus quer, irmãos, uma resposta de impotência nossa, de fraqueza nossa. Quantas vezes você faz um script para acontecer o culto? Quantas vezes vivenciamos isso? E aquilo vai, e de repente não funciona. Aí de repente alguém canta um hino, que nem alguém pensou em cantar o hino. Fica até meio torto o hino. Mas Deus se agrada daquele hino.
e abençoa o povo. Às vezes o pastor vai vir para o culto com uma mensagem toda assim, e de repente, faltando um hino, Deus muda toda a mensagem. Mas a gente às vezes é turrão. Não, tem que ser do jeito. Não, irmãos. A igreja precisa seguir a liderança do Espírito Santo. Homens de púlpito precisam seguir a liderança do Espírito Santo. Não é porque, mas você é pastor, Deus vai falar com você. Quem falou que tudo que pastor fala é assim, diz o Senhor? A maioria das vezes não é. O profeta de Deus diz assim: tomem cuidado, porque nem sempre é ele falando, sou eu falando. Mas a igreja precisa ser madura, irmãos. Tudo Deus nos deu, os bons dirigentes de cântico, Deus nos deu os músicos, Deus nos deu os pastores, Deus nos deu o mestre. Para que isso tudo? É a terra que manda leite e mel, tem vinha, tem isso, tem aquilo. Mas para quê? Quem nos deu tudo isso? Ele nos deu tudo isso. Então, por mais que tenhamos isso, nós ainda carecemos de Deus e sempre vamos carecer. Esta é a resposta de impotência que Deus quer ouvir. Senhor, estamos nesta noite aqui, está tudo preparado, mas o Senhor precisa estar conosco, Pai. Porque por melhor que façamos, as coisas ainda não produzem vida, a vida vem só de Ti. Então eu quero ir com vocês agora, irmãos. Deixa eu ver se é Filipenses mesmo. Isso, Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. Depois nós vamos ler Efésios. Se Israel precisava ser humilde, imagine nós, os gentios, que crescemos sem Deus no mundo, como disse Paulo aos Efésios. Mas não quero ler só para você ver Filipenses, como que Paulo tratava a si mesmo. Filipenses 3, do 4 em diante, está escrito assim: olha, ainda que também podia confiar na carne. Paulo dizendo, já que os judeus querem confiar na carne, eu também podia confiar na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Segundo aquilo que a lei conseguia produzir, Paulo foi o fruto perfeito, porque ele disse, segundo a lei eu fui irrepreensível. Mas aí ele começa a dizer, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aleluia. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aleluia. Veja, desprendeu de tudo isso, poderia bater no peito dizendo, sou, fiz e faço, mas ele diz, eu reputei o perda. E ele diz ainda, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Olha a humildade de Paulo. Sendo quem era, ele diz, eu estou fazendo isso tudo para ver se de alguma maneira eu chego na ressurreição dos mortos. Mas Paulo usou força de expressão. Não, Paulo sentia isso. Mesmo sendo Paulo, ele dizia, eu quero ver se eu alcanço a ressurreição. E tem muita gente que acha que vai ser arrebatado só porque vai na igreja, só porque vai e faz isso e faz aquilo. Não. Para ir caminhando para o encerramento, para você sempre lembrar, não interessa o que você faça, onde você vá, Deus quer sempre uma resposta de fraqueza da sua parte. Paulo está dizendo, não, mas você tem que crer sim para você ser arrebatado. Não.
Você tem que crer em Jesus Cristo como o único Deus e Salvador da sua alma e receber o Espírito Santo. Amém. E Deus ir trabalhando com você. E aí ele continua dizendo: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, aleluia, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora a 2 Coríntios, capítulo, creio que 11, irmãos amados. 12. 2 Coríntios 12. Nós vamos ler um pouquinho aqui também. A visão celestial e o espinho na carne. 2 Coríntios 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo estava falando de quem, irmãos? Dele mesmo. Mas olha como que Paulo aproxima disso. Não me convém gloriar, porque antes eu era perseguidor. O que eu acho que eu tenho de especial? Eu ajudei a matar Estevão. Então não me convém gloriar das coisas que Deus tem nos dado. Não nos convém gloriar das grandes coisas que Deus nos tem dado. Ele nos tem dado porque Ele é bom. Então ele diz assim: conheço um homem, está falando dele mesmo, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aleluia. Olha o cuidado, irmãos, de sair da frente e colocar Deus para as pessoas. Olha o cuidado. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aleluia. E ele diz assim: porque se quiser gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Irmãos, isso é muito mais profundo do que a gente pensa. O profeta de Deus, teve gente que saía da igreja do profeta porque ele começou a usar óculos. Eles diziam assim: já que o profeta é curador, porque ele não cura os próprios olhos? O profeta, ele dava remédio para os filhos, as pessoas se escandalizavam, porque diziam: ele não tem fé para ser curado. Veja que as pessoas produzem pensamentos, mas Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês entendam que vocês não pensem de mim mais do que vocês veem em mim. Eu só sou um homem, salvo pela graça de Deus. Tudo que Deus tem feito é por amor a vós. Ele disse: quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Ele disse: todos são obreiros trabalhando na obra, mas Deus é que dá o crescimento. Deus é dono de tudo, e Deus fez tudo para nós. Então não é nós que temos que nos jactar: nós temos isso, nós temos aquilo. Não, irmãos, Deus tem nos dado tudo pela sua graça e misericórdia. Então nunca pense mais de alguém do que você está vendo. Às vezes você vê as pessoas, você acha que a vida daquela pessoa é perfeita. Você acompanha cultos na internet de pastores ao redor do país, você pensa: nossa, isso aqui é um pastor abençoado. Você não sabe, você não está comendo 1 quilo de sal com ele. Vamos parar de criar misticismo, irmãos. O Espírito Santo foi dado a todos nós. Ele não é dado mais a quem está no culto e mais a quem está lá atrás, não. O Espírito Santo é para toda a noiva. É a vestimenta da noiva. E o Espírito Santo te traz para a palavra. E ele continua dizendo: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então havia possibilidade de exaltação quanto mais espiritual a pessoa é. E é disso que nós estamos falando. Não interessa quanto Deus te dê, sempre tem uma resposta de fraqueza para Deus. Para que eu não me exaltasse. Então mesmo Paulo podia se exaltar por tanto que ele estava fazendo.
Mas para que isso não aconteça, Deus sempre vai te lembrar da sua parte humana. Deus sempre vai lembrar você: tome cuidado, que eu tenho tido paciência com você. Você acha que eu não sei o que você anda fazendo às escondidas? Eu sei o que você está fazendo, mas ainda assim eu tenho tido misericórdia de você. E quando você encara o seu passado e vê o seu presente, você vê, é a graça. E a graça te deixa humilde. A graça te deixa pequeno, porque se não fosse ela, onde estaríamos nós? Não é tempo mais você, mas o fulano é pior do que eu. Não, ninguém é pior do que eu. Porque eu sei as minhas debilidades. Deus tem dado graça a nós até aqui. Então, peça a Deus para nunca rondar no seu espírito um coração de Deus me deve alguma coisa. Não. Um dia, o profeta, eu já vou ler a última escritura para encerrar, mas eu prometi e falo: meu Deus, eu queria encerrar 8h45. Eu poderia encerrar, né, para ficar mais próximo do que eu pensei. O profeta um dia orou por uma pessoa, e Deus curou uma pessoa, ou Deus curou uma pessoa, mas 1 ou 2 dias depois, Deus levou aquela pessoa. E o profeta chegou para Deus e disse: Senhor, tu me deves uma explicação. Falou esse tipo de oração. Passou uns dias, Deus falou com ele e mostrou um quadro. Disse assim: essa pessoa por quem você orou, e eu levei ela, vá na família dela e pergunta para ela que há 1 ano atrás eles estavam num piquenique e ela saiu mais longe um pouquinho assim, chegou perto do rio, o barranco caiu, ela caiu dentro da água, ficou mais de 5 minutos dentro da água, encontraram ela morta. Eu trouxe ela de volta à vida para que ela tivesse tempo de consertar e pudesse partir em paz. Amém. Aí o profeta chegou para Deus e disse: Senhor, perdoe-me, o seu estúpido servo, eu não sabia de nada disso. A gente nunca sabe o que Deus está fazendo. Então, falando da nossa era agora, é a escritura, eu vou encerrar, da 7ª era da igreja, Apocalipse 3, versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras for frio ou quente, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, ó igreja, a leitura que a igreja fala de si mesmo. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Deus tem um diagnóstico, e não sabes que és um desgraçado, um miserável e pobre e cego e nu. Nós temos uma leitura de nós mesmos, mas Deus tem a leitura real de nós mesmos. E por isso é que Ele sempre estende a mão de misericórdia. Vocês estão achando que vocês estão podendo, né? Mas se não fosse a minha misericórdia, vocês já tinham parado. Então, irmãos, não esqueça dessa frase: sempre tenha uma resposta de fraqueza para Deus. Nunca permita um espírito arrogante rodear o seu coração, pensando que Deus te deve alguma coisa, pois Ele não deve. É Ele que tem sido bom para nós até aqui. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, amados e preciosos irmãos. Querido Senhor, o Senhor que conhece o coração do homem mais intimamente do que o próprio homem, e o Senhor antevê os problemas. Por isso que o Senhor disse, nós lemos, que quando tudo o Senhor desse para o povo, não era para o povo te esquecer, Senhor. E se no passado os corações esqueciam do Senhor, hoje os corações esquecem também. E por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado. Mas não deixe nós nos tornarmos orgulhosos, Pai. Não deixe nós nos tornarmos arrogantes. Não deixe nós pensar que o Senhor nos deve alguma coisa, pois tudo tem sido a sua bondade. É o Senhor que nos deu esta terra. Nesta terra tem cura divina, e que vem de Ti. Nesta terra tem libertação, vem de Ti. Nessa terra há todas as bênçãos espirituais, como disse Pedro, mas elas provêm de Ti, Senhor. Nessa terra há salvação, nessa terra há vida e vida em abundância, mas provém de Ti, Senhor.
não é nós, Pai. E nós então te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos que o Senhor nos mantenha humildes, nos mantenha pequenos, nos mantenha orando uns pelos outros, Pai. Tire de nós toda vaidade, toda arrogância, toda prepotência, e nos mantenha simples aos teus olhos, Pai. Ajuda-nos a ter um sentimento um pelo outro, que espíritos armados, espíritos maliciosos, que sempre quer pescar alguma coisa, sempre está atento a alguma falha para poder falar e comentar, desarme o nosso espírito, Senhor. Não deixe nós ser assim, Senhor. Faça-nos, Senhor, prudentes, sim, homens e mulheres adultos, prudentes, mas na malícia como crianças, Pai, sem maldade, até porque o cristão, como pomba, ele não tem fel, Senhor, ele não tem amargor dentro de si. Ajude a todos nós, Pai, por favor. Ajude-nos, nós pedimos isso, pedimos pelo restante da noite, pelo dia de amanhã, em nossas vidas, Pai. Nós pedimos também, Senhor, pelo avô do Gabriel, que está com este problema sério, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da vida e pode curá-lo, Senhor. Nós lembramos dele em oração, pedindo pela vida dele e pela vida de todos os demais irmãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Diga Deus abençoe o seu irmão. Está encerrado até sábado que vem, no nome do Senhor Jesus Cristo.